dias de muita alegria, papai. Nós cremos, pai, que tudo está no teu controle. O Senhor não perdeu, pai, o controle, pai, do mundo espiritual. O Senhor não perdeu o controle, pai, do mundo natural. Cremos que tudo, pai, está no teu controle. Nós confiamos no Senhor, pai. Nós cremos e declaramos, papai. Nós oramos por aquelas pessoas que estão em casa. Oramos, pai, por aquelas pessoas que estão, pai, nos hospitais, aquelas pessoas que foram transferidas, pai. Nós estamos declarando cura, papai. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, pai. O Senhor sabe qual é o anseio, qual é o desejo, papai. E nós cremos, pai, que muitas pessoas, pai, vão estar se recuperando, vão estar voltando, pai, para os seus familiares. Cremos, pai, que esse ano de 2021, papai, será sim o ano, pai, dos sinais. Aqueles que creem no Senhor, os sinais vão acompanhar. Essa é a nossa oração, papai, em nome de Jesus. Nós declaramos, pai, nossas células voltando, as programações da nossa igreja. Cremos, pai, que o teu reino vai continuar avançando, e tudo aquilo que Satanás tem usado como estratégia, como armadilha, como arma para tentar travar, parar a tua igreja, papai, nós cremos que vai ser destruído, vai cair por terra, e a tua igreja vai continuar avançando, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Fique à vontade nesse momento. Queridos, eu iria pedir o Paz News aqui, mas eu quero enfatizar um aviso para você. Conseguiu entrar online já? Já? Para você que está nos acompanhando, seja bem-vindo ao nosso Tadel, nosso treinamento de líderes. Queridos, sábado agora nós vamos ter uma programação muito especial para os nossos jovens, né? Eu vejo aqui muitos jovens, né? Mas você, papai, mamãe que está aqui, você que está nos assistindo, né? Você que também vai ver esse vídeo depois, meu irmão, você tem liberdade para vir no nosso culto de jovem. Nosso culto de jovem agora acontece de 15 em 15 dias, né? E nós estamos preparando, vai acontecer muita coisa tremenda, especial. E no outro sábado nós vamos ter um encontro aqui, né? Só com os casais que deram os nomes aí numa lista aí, né? E cremos que vai ser demais, 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 demais. Então eu quero desafiar você que tem um filho lá, um pré-adolescente, não precisa nem de ser um jovem adolescente, se ele já é um pré-adolescente, tem 11 anos, querido, esse culto de sábado, esse culto, ele é especial. A palavra, tudo que vai acontecer aqui, é algo que vai de encontro com a realidade dele. A gente tem visto muitas coisas acontecendo no nosso dia a dia, e tudo que Satanás mais quer é tentar destruir a próxima geração. Você entende isso? Então, se nós não prepararmos essa geração agora, infelizmente Satanás ele vai vencer. Mas ele não vai, porque Deus ele vai levantar, tem levantado seus escolhidos. Amém? Queridos, nessa noite, semana passada eu tive o privilégio de estar num culto de ação de graças, e eu compartilhei parte dessa mensagem aqui, e hoje eu quero compartilhar com você na íntegra aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Eu creio que esse é o momento para se falar disso. Quando eu fui escalado para ministrar essa palavra aqui, eu estava preparando uma palavra falando sobre alvos, mas Deus colocou muito forte no meu coração para falar sobre gratidão. Amém? Gratidão a Deus. Mas pastor, nesse tempo tão difícil, tão complicado que nós estamos passando, falar sobre gratidão, é exatamente nesse momento que nós precisamos continuar fiéis ao Senhor, sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Você consegue mesmo de máscara dar uma puxada assim no fôlego e respirar bem fundo assim? Faz assim, ó. Esse ar que você está respirando ainda é de graça, foi o nosso Deus quem te deu. Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo de número 116. Salmos capítulo de número 116. Nós vamos ler o verso 12, 13 e 14. Vou estar lendo aqui na versão NVT, uma versão bem contemporânea. Salmos capítulo 116, a partir do verso 12, diz assim:
que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Olhe para mim, querido. Aqui nesses salmos aqui, o salmista, ele descobre algo que tem que estar dentro de nós todos os dias. O salmista, ele descobre que Deus é um Deus generoso, que Deus é um Deus perdoador, que Deus, ele é um Deus de misericórdia. E ele começa aqui a agradecer ao Senhor por tudo que Deus fez na vida dele. E nós precisamos entender algo. Quando a nossa vida, diga assim, quando a minha vida está alinhada com a vontade de Deus, nada do que acontece comigo está fora do controle de Deus. Tudo que acontece conosco está no controle de Deus. E sabe o que Deus fala para nós? Ele diz assim: eu tenho planos bons para você. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim: Abraão, olha as estrelas, conta elas. Abraão começa a conferir. Deus, mas não dá, é muito. Deus fala: Abraão, é esse tanto de bênção que eu tenho para a tua vida. É esse tanto de bênçãos sem medidas, bênçãos que não dá para contar, que não dá nem para guardar. Hoje todos nós temos uma lista de desejos, uma lista de pedidos, coisas que nós ansiamos, que nós queremos conquistar, que nós queremos alcançar. Temos também uma lista de problemas, que todas as vezes a gente coloca diante do Senhor. Mas, meu irmão, é interessante como a Bíblia, ela diz em Jeremias 29:11, que Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Se você fosse ficar por dentro de tudo que acontece no mundo espiritual, na sua vida, o tanto de livramento que Deus já te deu, o tanto de coisa que Ele te livrou que tu nem sabe, você ia ter muitos motivos para agradecer o Senhor. Líderes, pastores, pessoas que oram por você, quantas e quantas vezes Deus, ele já te livrou. E sabe por que Deus, ele te livra? A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, os anjos do Senhor, eles acampam ao lado daqueles que o temem. Se você ama a Deus, se você confia em Deus, se você respeita a Deus, se você teme a Deus, a palavra de Deus nos garante, os anjos do Senhor vão estar ao seu lado para te proteger. E a pergunta do salmista nesse texto é: como que nós podemos ser grato a Deus? Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Não daria para falar aqui, para enumerar aqui, mas o salmista, ele vai falar de 3 coisas que todos os dias nós podemos fazer. E quando nós fazemos isso, nós estamos agradecendo a Deus. A primeira coisa que o salmista diz, está no verso 13, ele diz assim: tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. O que é tomar o cálice da salvação, pastor? É receber Jesus na sua vida. Nós tivemos aqui o culto ministerial, e no final do culto teve um senhor que veio aqui com o pastor Dani, e ele voltou para os caminhos do Senhor. Em um culto de busca, um culto de, como diz o pastor Dani, de recarregar as baterias. Mas um irmão que não perdeu a oportunidade. Talvez você está nos assistindo agora e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Meu irmão, Jesus tem pressa em mudar a tua vida. Talvez tem pessoas aqui conosco, os líderes que estão aqui, que estão passando por alguns problemas, que já pensaram em pular fora do barco. Ei, eu falo para você, continue com Jesus. Não vale só a pena, não vale, como diz o pastor, a galinha toda. Nós precisamos continuar firmes com o Senhor. Se as coisas estão difíceis com Jesus, sem Ele é pior ainda. Porque uma coisa é certa, meu querido, meu irmão, dias de bonança vão chegar na sua vida.
Esse problema, essa dificuldade, ele tem data de validade, vai acabar. A coisa mais grata que nós podemos fazer a Deus é receber Deus. Quando Deus manda Jesus, Deus está dando um presente. Deus poderia mandar um anjo para morrer por nós. Ele poderia mandar qualquer ser, qualquer coisa para morrer no nosso lugar, mas Ele entrega Jesus, Ele entrega a sua primícia, o seu unigênito, o seu melhor. E a Bíblia diz que Jesus, Ele passa a ser a primícia dos que vivem, porque Jesus, Ele vem, morre por nós, mas Ele ressuscita e volta para o Pai. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, aqueles que dormem, aqueles que morreram crendo nele, também vão ressuscitar. Primeiro Jesus, as primícias, depois aqueles que morreram crendo nele. Nós precisamos receber Jesus, precisamos caminhar com Jesus. Quando Jesus está no Getsêmani, Ele toma aquele cálice de dor. Muitos teólogos, muitos cientistas, eles afirmam que Jesus, quando Ele está ali no Getsêmani, e acontece aquele fenômeno com Ele, que Ele chega a suar sangue. A Bíblia diz que isso, a Bíblia não, os cientistas, perdão, eles dizem que aquilo só poderia acontecer com alguém que estivesse carregando uma carga emocional muito pesada, com alguém que estivesse ali a ponto de morrer. E Jesus está naquele momento no Getsêmani, Ele toma aquele cálice de dor, de morte, de sofrimento, e Ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento, esse cálice de dor, de morte, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Sabe para que Ele toma esse cálice de dor? Para que hoje eu e você pudéssemos tomar o cálice das bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Meu irmão, é muito intrigante isso, ao mesmo tempo interessante demais, porque desde criança nós fomos ensinados, a ciência ela diz que o homem e a mulher, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e ele morre. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós confiamos em Jesus, Ele diz assim: ainda que você morra, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, não vai morrer eternamente, ele vai ressuscitar. Eu posso ouvir um amém? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para agradecer ao Senhor por tudo mesmo, é receber Jesus nas nossas vidas. A segunda coisa que o salmista diz está no verso 13, a parte B. Ele diz: invocarei o nome do Senhor. É muito interessante que Deus, Ele dá um testemunho acerca de um homem muito famoso na Bíblia. Deus, Ele fala assim para o próprio Satanás. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão vindo na presença de Deus, e chega com eles Satanás. Deus olha para Satanás e diz assim: Satanás, tu viu lá o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Não tem ninguém na terra parecido com ele. Deus, Ele dá esse testemunho a respeito de Jó para o próprio Satanás. E Jó passa por tudo que passa, perdeu tudo. E no final da sua caminhada, ali no meio, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e em breve Ele vai se levantar. E realmente Deus se levanta, restitui, dá tudo em dobro para ele. Mas o mais impactante daquilo que Jó fala, quando ele vê Deus, quando ele recebe tudo de Deus, quando ele está falando com Deus, ele fala assim: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Meu irmão, uma das coisas mais tristes que pode acontecer conosco como cristão é a gente viver uma vida religiosa, uma vida só para cumprir tabela. A gente vem para o culto como se fosse um clube. Nosso dízimo talvez seja a nossa mensalidade. Eu venho para o meu clube e eu me encontro, eu tiro foto, eu tenho comunhões. Ei, isso aqui é muito sério, meu irmão. Nós precisamos todos os dias invocar o nome do Senhor. Pastor Salles, ele diz assim: meu irmão, quando você ora, você está falando com Deus.
e falar com Deus para você que é filho, é simples, é fácil. Quando você ora, meu irmão, sabe o que você está fazendo no mundo espiritual? Você está tirando pino de bombas, você está desarmando bombas, bombas que Satanás arma no meio do caminho, para tentar destruir você, para tentar parar a sua família. A nossa vida, ela é cheia de áreas, tem a área emocional, tem a área espiritual, tem a financeira, tem a conjugal, tem várias áreas, e Satanás, ele é um ser milenar. Se tem uma coisa que Satanás tem, é paciência, e é uma coisa que a gente não tem, e a gente precisa pedir isso para Deus. Nós precisamos orar todos os dias, estar conectados com o Pai, porque todos os dias, você vai para o seu trabalho, todos os dias, jovem, você vai para a sua escola, você vai para a sua faculdade, você vem para a igreja, você está em casa, e todos os dias, problemas se apresentam para você. E sabe o que acontece? Esses problemas começam a ficar grudados, impregnados na nossa alma. E se a gente não invocar o Senhor, se a gente não orar, se a gente não falar com Deus, a tendência é que a gente comece a morrer espiritualmente. A tendência é que as coisas de Deus não façam mais sentido para nós. A tendência é que o Tadel fique sem graça, sem sentido, a célula, o discipulado. Mas quando você invoca o Senhor, quando você fala com o Senhor, quando você ora todos os dias, você tem uma conexão com o Pai, sabe o que acontece? O fogo de Deus queima esse lixo que todos os dias entra na nossa vida. Todos os dias pessoas vão tentar te decepcionar, te trair, problemas vão abalar o teu emocional. Talvez você fale coisas que no seu normal você não falaria. Meu irmão, invoque o nome do Senhor, ore todos os dias. Quando você ora, esse lixo, ele é queimado. Os discípulos poderiam ter pedido qualquer coisa para Jesus. Jesus nos ensina a pregar, Jesus nos ensina a montar um esboço. Eles poderiam pedir qualquer coisa, mas sabe o que eles falam? Jesus nos ensina a orar. Porque eles viam que todas as vezes, de manhã cedo, a Bíblia diz que Jesus se retirava, o sol ainda não tinha nem nascido, ele ia recarregar as baterias, ele ia ter intimidade com o Pai, ele ia falar com o Pai, e quando ele voltava de lá, sempre a vida de Jesus era uma vida top das galáxias. Todos os dias ele vivia novidade de vida. Um dia ele estava curando, ele atravessava o mar, ressuscitava alguém, multiplicava pão, fazia coisas tremendas, que ele disse que aqueles que creem nele, no seu nome, essas coisas seriam naturais de acontecer, os sinais iam acompanhar, ia começar a acontecer isso. Você está entendendo, querido? Isso aqui acontece quando nós oramos, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós temos comunhão com Deus. Mas talvez você pense assim, e eu vou falar aqui hoje o óbvio: pastor, eu não sei mais nem o caminho da oração. Às vezes eu oro, com 10 minutos eu não tenho mais palavras. Meu irmão, eu vou falar aqui para você, isso aqui não é regra, isso aqui não está escrito certinho que tem que ser assim, mas isso aqui é um exemplo, é um padrão. Mas eu tenho certeza que se você aplicar esses 5 pontos que eu vou falar aqui, rapidamente, eu tenho certeza que a sua comunhão com Deus, ela vai passar para um outro patamar, para um outro nível. Algo simples, você iniciar a sua oração, você chega lá, uma das coisas que não podem faltar na sua oração, Davi ensinou muito isso aqui: peça perdão para Deus. Chegue em oração e comece a falar dos seus pecados, aquilo que você se lembra do dia passado. Senhor, me perdoa por aquelas palavras que eu falei, o modo como eu tratei, aquilo que eu pensei, como eu agi. Comece a chamar pelo nome os seus pecados. Um dia desse eu coloquei no meu Instagram assim: aquilo que mais o Espírito Santo quer ouvir de nós é aquilo que a gente menos quer falar para Ele. Só que o interessante é que, como filhos de Deus, quando a gente não fala, a gente está se enganando, porque Deus é onisciente. Ele sabe o que você anseia, Ele sabe o que está roubando a tua paz. E como Pai, tudo o que Ele mais quer é que você seja sincero com Ele. Tudo o que Ele mais quer é ouvir da sua boca: Pai, me ajuda. E o Deus que tem tudo, que criou tudo, está pronto a te ajudar. Mas nós precisamos reconhecer, pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Segunda coisa que não pode faltar na nossa oração, no nosso TSD, querido, nós precisamos louvar a Deus. Pastor, o que é louvar na oração? É eu colocar um louvor ali, ficar batendo palma e cantando?
faz parte também. Mas louvar é você falar para Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Eu tenho certeza que você tem muita coisa para agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pelo livramento, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua parentela. Tem muita coisa para você agradecer ao Senhor. E quando você começa a agradecer o Senhor, e o Senhor, Ele percebe que você está sendo sincero, dificilmente você não vai para um outro nível, que é a adoração. Na adoração, você já não pede nada, você já não fala muita coisa. Você começa a falar para Deus os atributos de Deus. Você precisa colocar isso. O que é adoração, pastor? Você começa a falar para Deus: Deus, Tu és tremendo. Aquilo que você sabe de Deus. Tu criou os céus e a terra. Tu é todo poderoso. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Yeshua Hamashia. Você começa a falar para Deus, e o Espírito Santo, Ele vem e Ele está ali com você. Não pode faltar isso nas nossas orações. Outra coisa que não pode faltar, a quarta coisa: peça a Deus aquilo que você deseja. Não fique desesperado. A Bíblia diz que a ansiedade, quando ela não é atribuída para Deus, é pecado. Eu não posso ir para casa, dormir e ficar ali, deitar e ficar pensando no que eu tenho que fazer amanhã, desesperado. A Bíblia diz que isso aí é pecado. Eu preciso falar para Deus o que está roubando a minha paz, aquilo que está tirando o meu sono, a minha alegria, o meu sorriso. A Bíblia diz: lance diante do Senhor toda a ansiedade do seu coração. Então, meu irmão, na hora do seu TSD, tire um tempo para pedir, para ser sincero com Deus. Agora, um detalhe, vou abrir um parênteses aqui. Preste atenção no que você está pedindo, porque geralmente a gente pede no varejo, a gente fala detalhe: Pai, eu quero minha casa assim, meu carro, quero isso, quero a cura disso, quero aquilo. E na hora de agradecer ao Senhor, quando Ele manda a bênção, geralmente agradece no atacado: Senhor, obrigado pelas bênçãos. Muitas vezes a gente está sendo ingrato com Deus. Deus, Ele quer ouvir a nossa sinceridade, mas nós precisamos ter intimidade com Deus, falar com Deus. Quinta coisa que não pode faltar na nossa oração: intercessão. Tem um momento lá para você interceder, para você profetizar. Talvez você está aqui, maridão, e você quer mudar às vezes a sua esposa, assim como eu já tentei mudar inúmeras vezes a minha esposa. O erro está em ti, isso, aquilo e tal. Hoje nós usamos a oração. Começa lá na sua oração, começa a profetizar: Pai, a minha esposa vai ser meiga, doce, vai ser uma grande pregadora, vai ser isso e aquilo. Você não vê isso no dia a dia, mas você está profetizando. E no mundo espiritual, nosso pastor, ele costuma dizer que o mundo espiritual é que vai materializar o natural. Tudo que acontece aqui no nosso dia a dia, primeiro acontece lá no espiritual. Então, como Martinho Lutero fala, comece a usar a oração como arma de defesa e arma de ataque também. Você está entendendo, querido? Está difícil? Está dando para entender? Então eu falei aqui para vocês 5 coisas básicas que precisam estar na nossa oração. Primeiro, peça perdão, reconheça que você é pecador. Segundo, louve a Deus. Terceiro, adore. Quarto, peça a Deus aquilo que você anseia. Quinto, interceda pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus líderes, pelo seu ministério. Interceda. Só nesse ponto aqui de louvor, de agradecer a Deus, você não vai tirar menos de 15 minutos se você for sincero com Deus. Você tem muita coisa para falar com Deus, para agradecer a Deus. Muitas vezes somente o que falta é um caminho. Isso aqui é uma ideia, é um exemplo, é um estilo. Mas eu sei que tem pessoas aqui que têm intimidade com Deus, que gastam 1 hora, 2 horas. Mas eu estou falando com você que tem dificuldade para manter isso. Meu irmão, eu te incentivo, eu vou bater nesse ponto aqui um pouquinho mais. Se você está com vontade de orar, ore. Mas se você está sem vontade de orar, ore mesmo assim. Porque vai chegar um momento que isso vai se tornar um estilo de vida na sua vida. Insista, todos os dias ore. Tire um momento para ler a palavra, tire um momento para falar com Deus, interceda, peça, adore. Mude isso regularmente. Se você perceber que aquela sua rotina, que era tão gostosa de tirar um tempo com Deus naquele horário pela manhã, começou a ficar difícil, começou a acontecer algumas coisas, mude o horário, use a sua mente de Cristo.
Teve uma vez que eu cheguei em casa e não estava dando mais certo aquele horário, era muito barulho, e eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, estava todo mundo para os ensaios. Aí eu cheguei, o Espírito Santo deu aquele toque assim, coloca aquela adoração, fecha a casa aí e faz uma loucura aqui. Eu coloquei a adoração, comecei a chorar, a gritar, e naquele momento o Espírito Santo ele me deu um discernimento de que o mundo espiritual estava sendo abalado, os demônios estavam todos desesperados. Sabe por quê? Porque já tinha criado resistência naquele horário que costumamente eu tirava, aquele horário que geralmente eu tirava. Satanás já tinha criado algumas situações que aconteciam. Amor, acabou a farinha, vai lá comprar farinha. Amor, aconteceu isso, vai lá e resolve. Ei, use a sua mente de Cristo, mas não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. Eu posso ouvir um amém? Quando você ora, meu irmão, Deus está lá com você. A terceira e última coisa que o salmista ele fala aqui, verso 14, ele diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Quem é pai aqui? Dá um sinal com a mão. Quem é pai, mãe? Dá um sinal com a mão. Pai, mãe. Meu irmão, minha irmã, qual é a coisa que te deixa muito alegre? O seu filho quando o seu filho faz o que te deixa muito alegre? Quando o seu filho lhe obedece. Eu sei que tem pai, tem mãe que tem assim 2, 3 filhos, mais filhos, e todas as vezes que vai comprar alguma coisa, compra para todos, mas eu sei que geralmente nas famílias sempre tem alguém, um ali que se destaca, que é mais obediente, que faz tudo ali, procura fazer tudo certinho. E sério, Deus conhece o seu coração. Quem você tem, você não vai falar isso, mas quem você tem mais prazer de abençoar? Aquele que é obediente. E Deus não esconde isso. Nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada aqui. Nós vamos ver um exemplo trágico, ruim, quando nós vemos Jacó preferindo ali o seu filho mais novo, e toda uma tragédia familiar acontecendo. Nós não podemos fazer isso, mas é natural que a gente tenha essa vontade. Tudo que Deus mais quer é que a gente seja como filho obediente. E uma pergunta que eu quero que você pense bem nessa noite: quantos aqui ficaram doentes do ano passado para cá com essa doença que está passando por aí? Teve alguém além de mim? Muita gente, muita gente. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não pegou essa doença, você está aqui com a gente, mas você já passou pelo dia mal, já passou por aquele momento de tempestade, aquele dia difícil. Eu quero que você pense o seguinte: o que você falou para Deus naquele tempo? Pare para pensar hoje. A minha oração no final dessa mensagem é que lá na sua casa, quando você for dormir hoje, que o Espírito Santo fale com você através de sonhos, de visão, que Ele traga a sua mente ao seu coração. O que você falou para Deus naquele tempo? Naquele tempo que estava difícil, naquele tempo que você estava desesperado, o que você falou para Deus que você ia mudar? O que você falou para Deus que você iria fazer? Porque no momento do desespero, até quem é ateu, quem não acredita em Deus, a tendência natural do ser humano é apelar para o seu Criador. Eu vi naqueles dias que nós estávamos indo fazer o culto, aquela oração ali no hospital, eu vi pessoas que eu já tinha falado de Jesus para elas, e pessoas que até bagunçavam, brincavam com a gente. Não, de boa, tal, deixa para lá, deixa para mais tarde e tal. Eu vi essas pessoas clamando. Você sabe o que é clamar? É gritar. Meu Deus, eu não aguento mais essa dor. Deus, aonde o Senhor está? Pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor, mas que no momento de desespero, no momento de risco de morte, a criatura ela sempre vai apelar para o Criador, porque isso é um instinto, é natural. Meu irmão, sabe por que você está de pé hoje? Você está aqui conosco agora nesse momento, porque você crê num Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Senão você não estaria aqui, você estaria trancado na sua casa. Nós precisamos viver dessa forma aqui. Muitas pessoas fizeram promessas, o salmista diz assim: ei, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Ei, se você prometeu algo para o Senhor, não seja tolo. A Bíblia diz: não prometa nada, mas se você prometer algo a Deus, apresse seus pés para cumprir. Pare nessa noite um pouquinho e pense, quando você estava doente, quando você estava desesperado com aquela dor, o que você falou para Deus
que você até hoje ainda não fez. Porque infelizmente o ser humano sempre quer pegar um atalho para resolver seus problemas. E a gente esquece muitas vezes aquilo que a gente falou para Deus. Mas Deus não esquece. Precisamos agradecer ao Senhor. Quando nós cumprimos as nossas promessas, os nossos votos, aquilo que nós falamos em oração para Deus no momento do nosso desespero, nós estamos também sendo gratos ao Senhor. Amém, meu querido? Então eu quero concluir aqui com você, eu quero tirar um tempinho aqui de oração, eu quero pedir para que o Espírito Santo possa estar falando com você aqui, e você também que está assistindo pelo YouTube, meu irmão, minha irmã, ei, Deus não te abandonou. Pode passar por problemas sim, mas você vai vencer. Deus, Ele te ama, e Ele tem novidade de vida para você. Não desista, não se desanime, não deixa esses problemas grudarem na sua alma, te matar espiritualmente, te botar para baixo. Não, adore o Senhor, louve o Senhor, fale com Deus, e a alegria vai voltar para o seu rosto. Você vai voltar a sorrir. A Bíblia diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Amém? Glória a Deus. Então existem muitas formas de a gente agradecer o Senhor, recebendo a sua presença, falando com Ele, fazendo a sua vontade. E como filhos de Deus, nessa noite, eu quero declarar que o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Fica de pé comigo. Você que está aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você também. Você que está aqui na nave da igreja, coloque a mão no seu coração. Comece a lembrar agora. Não estou fazendo nada aqui fora da palavra de Deus. Eu só quero que você lembre. Querido Espírito Santo, o Senhor conhece, Pai, o coração de cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite, Papai. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos que agora nesse momento estão acompanhando esse Tadel, esse treinamento, Pai, pelo YouTube. Pai, em nome de Jesus, o rei Davi, ele disse que a nossa vida, Pai, nessa terra, ela é como um sopro que vem e logo passa. O filho dele, Salomão, ele disse, Pai, que tudo nessa vida, ela é vaidade. E tudo que nós podemos fazer para desfrutar o melhor dessa vida passageira aqui, é temer ao Senhor, é honrar o Senhor, e experimentar os melhores dias das nossas vidas com o Senhor. Pai, a minha oração agora nesse momento, Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que está aqui, que está na sua casa também, Pai, é que o Senhor possa colocar, Pai, na mente e no coração deles, Pai, aquilo que eles falaram para o Senhor, que nós possamos ter esse coração grato, Papai, que todos os dias, mesmo, Paizinho querido, com aquela perseguição, mesmo com aquele problema acontecendo, que nós possamos declarar, como nosso pastor tem falado, marchar dentro das nossas casas, declarando: a minha casa é uma casa de paz, a minha casa é uma extensão do céu, é um pedacinho do céu, a alegria e a paz do Senhor reina na minha casa, que nós possamos todos os dias, Papai, invocar o Teu nome, entregar para o Senhor a nossa vida, a nossa família, nossos filhos, nossos parentes, tudo o que nós temos, que nós possamos consagrar e entregar nas Tuas mãos, Papai. Como filhos, que nós possamos invocar, Pai, o Senhor, e que as bênçãos do Senhor, Pai, possam estar sobre nós. Satanás ali em Mateus 4, ele disse que Deus daria a ordem aos seus anjos para te proteger, meu irmão. Satanás conhece a palavra de Deus, e ele só teme aquele que teme a Deus, aquele que honra a Deus, respeita a Deus, acredita e vive de acordo com a palavra de Deus. Toda reunião que você vem aqui, você é alimentado pela palavra de Deus. Não deixe essa palavra cair por terra. Pegue essa palavra, coloque em prática na sua vida e desfrute dos melhores dias da sua vida em obediência e fidelidade com as bênçãos do Senhor. Pai, eu oro, Pai, e declaro, Pai, as bênçãos do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, Papai. Aqueles que têm orado, Paizinho querido, e parece que só vê escuridão, parece que só vê problema atrás de problema, Pai, eu declaro que esse dia mau vai ter fim. Eu declaro, Pai, que dias de bonança, dias de muita alegria estão chegando na vida do meu irmão, da minha irmã.
Se você que está na sua casa, você crê nisso também, diga amém, receba isso, receba isso. Deus, Ele tem prazer em te abençoar, Ele não tem prazer em tragédia. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, sobre a tua vida, tudo aquilo que Jesus prometeu, vida abundante, que você cresça em tudo, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida emocional, que em tudo você possa amadurecer e ser próspero no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Se você crê nisso, nessa palavra, nessa oração, querido, aplauda o Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Culto de celebração, amém, amém e amém, aleluia.